Olá, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o novo coronavírus, o Covid-19, e o que a gente tem de mitos e de fato em relação à parte do Covid, de infecção de Covid em relação às gestantes, tá? Nós não vamos aqui entrar em detalhes em relação à parte do que tem que ser feito, porque eu acho que isso já foi extensivamente, e tem sido extensivamente orientado sobre higienização, as práticas, tudo que tem que ser feito, né? Eu acho que um dos fatores principais em relação ao que as pessoas perguntam é se a gestante faz parte da população de risco ou não, tá? E quando a gente fala de infecções virais, outras infecções virais que a gente teve, né, em outras epidemias, em outros momentos, a gestante sempre fez parte do grupo de risco porque ela sempre ficou mais exposta em relação à taxa de letalidade. Então, normalmente, em outros vírus como H1N1, principal população de risco são as gestantes. Então, se imaginou no início que as gestantes fossem também fazer parte desse grupo de risco desse novo coronavírus, do Covid-19. A princípio, o que se viu no resto do mundo, estatisticamente, não se viu um aumento da letalidade em gestantes, né, fora do padrão do grupo de idade, de faixa etária e de perfil biofísico da própria gestante. O que significa isso? Né? Em vez dela ter alguma coisa que a situação de ela estar gestante não fez com que ela tivesse uma condição pior do que outras pessoas que têm a mesma idade e a mesma condição de saúde que ela. Tá? Então, assim, o que são de grupos de risco hoje? Que se vê um aumento da letalidade, ou seja, um aumento da morte em relação à infecção desse novo vírus. São idosos acima de 60 anos, são pessoas que têm problemas cardiovasculares, como hipertensão, arritmia, insuficiência cardíaca, pessoas que tenham problemas pulmonares crônicos, pessoas que tenham diabetes, pessoas que tenham doenças autoimunes, em tratamento com corticoide, pessoas que têm câncer, que estejam fazendo quimioterapia. Então, toda essa população em si teve um aumento significativo na taxa de letalidade. Tá? Não é uma realidade para outros grupos populacionais. Tá? A taxa de letalidade na população em geral, entre jovens e sem patologias associadas, é muito baixa. Tá? Um dos fatores que tem sido muito avaliados é a obesidade, tá? Porque aí a obesidade em jovens também influencia como fator de risco também, mas na realidade, assim, estatisticamente falando, não quer dizer que você não vai ter pessoas que não façam parte do grupo de risco que não vão ter a doença. Pelo contrário, acredita-se que 80% a 90% da população do país vai ter contato com o vírus, a grande maioria não vai ter sintoma nenhum, tá? A maioria dos jovens sem patologias não vão ter sintomas, não vão ter a forma grave, vão ter a forma leve, tá? Mas alguns deles vão acabar evoluindo para a forma grave, alguns deles vão acabar evoluindo para a forma crítica e alguns da forma crítica vão morrer independentemente de serem jovens, de não terem nenhuma patologia associada e de não terem nenhum motivo para isso. Tá? E aí a gestante se enquadra neste grupo. Até o momento, tudo que se teve de relatos internacionais e aqui no Brasil, ela tem se enquadrado no risco geral da população, da faixa etária dela e de acordo com esse aspecto. Né? Inicialmente o Ministério da Saúde tinha colocado como população de risco, como grupo de risco, as gestantes de alto risco, porque aí elas já vão ter outras patologias associadas e aí esses fatores de risco já entrariam nos outros grupos, tá? Mas recentemente, eu acho que no começo dessa semana, eles acabaram até mudando isso, né? Colocando a gestante também como grupo de risco,
mas acho que talvez isso seja muito mais por uma pressão geral da sociedade, também até pelo fato de assim, ser uma doença nova, de ser uma coisa que ainda não tem muito estudo, né, e que não mostre ainda uma segurança em falar que não vai ter um aumento ali na frente, né? Ainda não se tem dado o suficiente para saber disso, mas o que os estudos que ainda estão em realização e que análise de dados que têm sido feitas até o momento não tem visto um aumento dessa letalidade para gestantes que não tenham nenhum problema. Óbvio que se elas são uma gestantes de alto risco, elas vão ter esse aspecto, elas vão entrar nos outros grupos de risco, como já tem da população em geral, tá? Até o momento não tem nenhum caso descrito de transmissão vertical dessa doença, da infecção do coronavírus, ou seja, transmissão vertical quer dizer a infecção do neném através da mãe, né, dentro da barriga. Então não aconteceu esse aspecto, ainda não tem nenhum caso descrito, pelo menos, né, ou nenhum caso confirmado que existiu esse tipo de coisa, tá? Também não está contraindicada a amamentação logo após o nascimento do neném, mesmo que a mãe esteja confirmada com isso, aí ela tem que tomar as medidas. Acho que é uma precaução geral, acho que nessa fase, além de todas as medidas de higiene que já se tem feito, que já se faz normalmente para a amamentação, que é a lavagem das mãos, a higienização dos mamilos e tudo mais, também você está usando a máscara na hora da amamentação, porque você usa a máscara, você vai estar com um neném mais próximo de você na hora de fazer a amamentação, e aí obviamente que isso, a máscara protege esse aspecto de você não passar para o neném. Já existiu alguns casos de transmissão em nenéns, das mães para os nenéns depois do nascimento, mas também até o momento sem grandes repercussões nos nenéns. Tá? Também são coisas que estão sendo confirmadas, também são coisas novas, mas até o momento o que há de fato, tá? Não tem nenhum caso mais grave. Lógico que tem casos atípicos, né? Não quer dizer que não vai ter gestante que não vai pegar, não quer dizer que não vai ter gestante que pode vir a falecer, mas é óbvio que a quantidade de casos comparado com os outros vai ser muitíssimo menor, como é a da faixa da população de baixo risco nesse sentido, tá? Mas de qualquer maneira, essa semana está entrando como a gestante também nessa população de risco, acho que mais por um clamor da sociedade, mais pela dúvida ainda de você estar no começo de uma investigação de uma doença nova, né? E eu acho que vale o bom senso, né? A gente precisa ter o bom senso de tudo. Se a gente é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta nessa fase. Então, se dá para ela manter numa gestação de baixo risco, obviamente, se dá para ela manter o home office, se dá para ela manter um distanciamento um pouquinho maior em relação à equipe de trabalho e tudo mais, é bacana, né? Lembrar disso que a gente comentou em relação a não se preocupar com a transmissão para o neném durante a gestação, né? Lembrar desse aspecto da amamentação. A amamentação é super importante, né? É através da amamentação que a mãe, através do leite que a mãe passa parte de sua imunidade para o neném precisa dessa imunidade, né? Então não interrompa a amamentação, por enquanto ainda não se tem nenhuma restrição para isso. Óbvio que assim que se tiver alguma mudança nisso nós vamos vir e nós vamos vir acabar e a gente vai atualizando todo esse aspecto, mas a princípio nada que precise se preocupar nesse aspecto. Lógico, atenção geral para todo mundo, mas é a mesma atenção da população em geral, daquela faixa etária especificamente, tá? Ficamos por aqui então, né? Deixe os comentários do que vocês acharam do vídeo, deixem os comentários sobre o que vocês gostariam de que outros assuntos que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, e estamos à disposição. Fiquem com Deus.